website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Professora Patrícia, trabalho no Laboratório de Informática da Escola 1º de Maio. Estou acompanhada da professora Aline e nós vamos conversar um pouquinho sobre a sociedade da informação e da comunicação e sobre a integração das mídias na educação. Então, professora Aline, você acha que na chamada sociedade da informação o professor poderá ser substituído pelo computador? Olha, quando eu me deparo com essa pergunta, me vem na memória, como professora de história, né, um fato histórico que a gente sempre trabalha quando fala de revolução industrial. E quando a gente está trabalhando com tecnologia, a gente também está pensando numa revolução tecnológica agora, século XXI, né? Então, quando esse questionamento me é colocado, eu lembro do movimento ludista, que foi um movimento de operários no século XIX, que por medo de ser substituído pelas máquinas, invadia as fábricas de madrugada e quebrava as máquinas a pau e pedra. E esse movimento foi assim muito forte no início da Revolução Industrial, porque as pessoas achavam que iam ser substituídas pelas máquinas, iam perder seus empregos, né, e tudo mais. Depois de um tempo, esses operários começaram a realmente refletir sobre a ideia e viram que o inimigo não eram as máquinas, né? E que eles tinham que se unir a essas máquinas e se especializar e melhorar as condições de trabalho para poderem trabalhar junto com as máquinas. E hoje a gente vive numa sociedade industrializada e mecanizada, onde a gente não tem mais esse tipo de problema com as máquinas. Estão integradas ao nosso dia a dia, né? A tecnologia traz esse tipo de medo também, porque é uma coisa mais recente, é uma revolução recente, tanto na comunicação quanto na educação, né? No dia a dia das pessoas. Porém, o que eu vejo na questão da educação? Os profissionais da educação têm muito receio ainda, por isso me lembro do movimento ludista, de se integrarem aos meios de tecnologia e de fazerem a aula melhorar com esses recursos, né? Com essas ferramentas. Então ainda estamos numa fase de receio. Mas o que eu acho, né, penso, é que passando essa fase do receio, a gente vai se integrar e a gente vai conseguir melhorar a nossa aula, poder fornecer com mais qualidade, com mais recursos, com outras ferramentas, essa aula para os alunos, né? Porque a gente vê que eles estão integrados a essas tecnologias. E eles acham a aula muito sem graça quando ela não tem essa presença. Então, a gente vai ter que terminar essa fase do receio. E essa questão do professor ser substituído, praticamente impossível, né? É o que os operários achavam lá das máquinas, a gente viu que isso não aconteceu. Então, o professor é extremamente importante, é o coração da escola. O professor, ele tem que ter conhecimento suficiente para controlar esse tipo de coisa, né? Ele tem que ser o centro da escola, ele tem que ser um mediador das tecnologias, tem que ter conhecimento inclusive de tecnologia, mas não vai ser substituído, né? Pode ser que nas relações pessoais a tecnologia ganhe cada vez mais espaço, inclusive nas nossas relações com os alunos, mas substituir é praticamente impossível. Muito bem, então passado esse receio que o profissional da educação tem em relação às tecnologias, como é que ele pode utilizar então essas tecnologias, por exemplo, na área de história, que é a tua área? De que forma tu pode integrar essas tecnologias no ensino da história? Olha, o professor, como eu falei anteriormente, ele tem que ser um mediador das tecnologias, né? Então, primeiramente, ele tem que conhecer as tecnologias. Ele tem que ter um conhecimento, aliás, acima do conhecimento dos alunos. Porque o professor, detendo esse conhecimento, ele não vai ficar numa situação desconfortável, algumas vezes que vai querer usar a tecnologia e não vai ter alcance. Então, ele tem que ter conhecimento da tecnologia. Como utilizar ela da maneira
que melhora significativamente a aula, né? Pode utilizar usando filme, por exemplo, que é uma coisa que já se usa há muito tempo, mas escolhendo o filme certo, trabalhando com a tecnologia da maneira correta, um filme às vezes é muito melhor do que 10 aulas de história, que o aluno visualiza, ele vive aquele período, né? É muito diferente do que tu explicar para o aluno alguma coisa, ele enxergar é diferente. A questão do computador, a pesquisa hoje, ela depende dos livros também, são importantíssimos, mas a gente tem hoje acesso muito fácil a informações na internet. Então, saber utilizar como meio de pesquisa a internet, o Google, né, o computador é um facilitador, não é o único meio que a gente vai utilizar, mas ele vai facilitar, vai deixar o processo mais dinâmico. É importantíssimo. Fora também que, pesquisando na internet, também tem aquela questão do visualizar, tu vai ver imagens, tu vai ver opiniões de várias pessoas sobre o assunto, é muito mais dinâmico. E a questão do fazer, né? Porque uma das coisas que o aluno tem que mostrar hoje no século XXI é não só ouvir, né? O aluno não é só absorver o conhecimento, o aluno tem que produzir. Eu quero entrar na rede.